Oi, professora Priscila, tudo bem? Tudo É, bom, professor Hélio? oi, a gente vai fazer esse trabalhinho com o sexto ano, e aí a gente já viu como é pesquisar, mas agora, depois deles pesquisarem, a gente tem que ver como é fazer um resumo. Você pode falar para a gente como é que se faz um resumo? Com certeza, querido. Um prazer enorme estar aqui com você, tá bom? Obrigada pelo convite. Bom, primeiro eu queria falar que resumir um texto não é reproduzir frases ou partes integrais do texto original, né? A gente não pode ir construindo uma espécie de colagem das ideias principais desse texto original, né? Isso é dividir, isso é fragmentar um texto, tá? Quando a gente faz um resumo, a gente deve apresentar com as nossas próprias palavras os pontos que são mais relevantes de um texto, né? Então, fazer resumo significa elaborar um novo texto, tá? E para isso é fundamental, Hélio, fundamental, que a gente compreenda o conteúdo global do texto primitivo, tá bom? Então, para começar, seria isso. O que a gente pode fazer ao ler um texto primitivo, né? Aquele texto primeiro, com o objetivo de construir um resumo. Seria muito interessante se a gente, por exemplo, sublinhasse palavras e expressões que a gente acha que são fundamentais ali. E aí, então, começar a fazer uma espécie de brainstorm com essas ideias, sabe? Com as ideias principais. E a partir disso, então, começar com as nossas próprias palavrinhas, conforme eu falei anteriormente, a construir um texto, né? A resumir. E resumir significa nada mais do que sintetizar. Né? A gente vai reduzir aquelas informações, mas a gente não vai fazer esse trabalho de colagem, né? Pegar um pedacinho daqui, um pedacinho dali e juntar. Até porque isso pode ser até que nem faça sentido. A gente precisa reelaborar aquele texto primitivo com as nossas próprias palavras. Né? É muito interessante também que a gente perceba que o resumo precisa ser um texto menor do que o texto primitivo. Né? Não adianta a gente construir um texto com as nossas palavras, mas que seja muito mais desenvolvido do que o texto original. Né? Então, esses pontos são muito fundamentais para que a gente tenha sucesso na produção de um resumo. Então, deixa eu ver se eu entendi. O aluno vai pegar um texto, vamos dizer, uma folha inteira do livro. Aí, primeiro, ele vai ler. Isso, Depois ele vai marcar aquilo que ele achar mais importante. isso. Depois disso, ele vai reler e aí ele vai escrever com as próprias palavras, é isso? Perfeito, Hélio, exatamente. Ele pode até, inicialmente, fazer um texto, né, com aquelas partes que já estão lá, mas Ah, depois ele precisa reelaborar esse conhecimento, né, ok. tornar esse conhecimento um conhecimento autônomo, né, um conhecimento assim, na verdade, que expresse o protagonismo desse próprio aluno, tá? Porque é assim que, na verdade, ele vai aprender, tá? Quando a gente coloca a mão na massa, é que, de fato, essa aprendizagem significativa, que tanto a nossa escola quer que aconteça com o aluno, ela vai ocorrer. Então, ok. Primeira coisa, única e mais importante: resumo não é cópia. Resumo não é cópia. Isso aí, professor Hélio. Ok, professora, obrigado. E depois a gente vai ver isso daí com os nossos alunos. Tá ótimo, Hélio. Um abração. Tudo de bom.